Sejam bem-vindos! Meu nome é Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo pessoas a transformarem, a se tornarem boleiras e boleiros de sucesso. O que é isso, gente? A transformarem os bolos caseiros em sua fonte de renda. Olha que bacana isso! Qual é o tema que eu me propus a trazer aqui para vocês hoje? Veja bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito perguntado, tanto para quem está começando, como para quem já faz bolos, né? Como quem já faz bolos, como quem pretende começar ainda a fazer bolos Fernanda, qual é o tamanho de bolo mais lucrativo? Qual tamanho eu devo começar a vender? Qual é o tamanho ideal de forma para comprar, para começar a fazer os bolos? Eu faço 1, 2, 3 tamanhos? Como que eu vou lidar com isso? Bom, definitivamente, essa é sim uma das perguntas que eu mais recebo no meu direct. Então vamos lá. Fernanda, qual é então o tamanho ideal de forma, o tamanho de forma ou de bolo que dá mais lucro? Gente, nós sabemos que tudo que é pequenininho é mais caro, vocês sabem disso, né? Tudo que é pequenininho dá mais trabalho e por isso mais mão de obra e por isso é mais caro, certo? Ok? Todo mundo concorda aí comigo? Roupa de criança, gente. Se bobear, é mais caro do que uma roupa plus size, tá? Então, assim, vocês têm que ter em mente que bolos menores a gente consegue, né? Não é uma regra, mas a gente consegue cobrar sim valores acima, né, do que a gente cobra, por exemplo, num bolo de 22. De repente, a margem de lucro pode ser maior do que num bolo grande. Ok? Tudo tranquilo para vocês? Tranquilo, né? Bom, eu, Fernanda, como boleira, quando resolvi a começar a fazer bolos, certo? O que eu observei? Veja bem, eu sempre fui de fazer muitos bolos aqui em casa. Todo final da tarde eu tinha os meus parentes, a minha mãe, os meus amigos que me ligavam: Fernanda, tem bolo aí hoje para eu tomar um café aí com você? Enfim, e eu sempre fiz muito bolo. E eu sempre usei as formas de 22 ou 23 centímetros para fazer os meus bolos, porque uma receita eu conseguia usar em uma forma. Só que, por experiência própria, como aqui em casa era só eu, meu esposo e meus filhos, que eram pequenininhos e nem comiam bolo ainda, sobrava bolo, né? Quando não vinha ninguém, sobrava bolo e ficava aqueles pedaços de bolo para lá e para cá, para lá e para cá, e acabava que ninguém comia até o final, certo? Ou ia para a geladeira, enfim, ficava para lá e para cá, e isso me incomodava, tá? Quando eu comecei a fazer os bolos, o que eu fiz, né? Falei, gente, tá, mas quanto é que eu vou cobrar nesse bolo, né? E fui lá precificar. Precificando, eu vi que um bolo de 22 a 23 centímetros, fazendo tudo direitinho como manda o figurino, ele ia ficar muito caro, né? Talvez eu poderia vender, porém seria menos. A pessoa teria que ter mais consideração na hora de comprar aquele bolo do que se eu fizesse um bolo menor e mais em conta. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma receita e dividi em duas formas de 19 centímetros, tá? Foi isso que eu fiz, ok? Então tá, Fernanda. Primeiro, eu comecei a notar que eu fazia, né? Nas formas de 19 aqui em casa, não sobrava bolo, não ficava aquele bolo para lá e para cá, e a gente comia bolo fresquinho direto, certo? Eu fui ao mercado, antes de começar a vender bolo, fazer uma pesquisa, né? Porque o único lugar que vendia bolo aqui na minha cidade era ou mercado ou padaria,
né? A gente não tinha boleiras, né, de bolo caseiro, que trabalha só com bolo caseiro aqui ainda. No mercado e na padaria, nós tínhamos bolos de 18 centímetros e altinhos, certo? Embalados em embalagem de isopor com filme plástico. Eram esses bolos que nós tínhamos aqui na cidade, ok? E aí, eu pensei comigo, falei assim, bom, eu não quero fazer um bolo igual do mercado e nem da padaria, eu quero ser diferente. Isso não quer dizer que eu pensava assim, eu quero ser melhor. Não, eu quero ser diferente para poder cobrar o preço justo, porque nós sabemos que mercado e padaria cobram um valor bem inferior, né? Por quê? Porque eles têm um custo menor que a gente, ok? Não sei com que eles trabalham. Geralmente são misturas prontas. Depois que eu entrevistei uma aluna aqui que tem mercado e que usa as massas do nosso curso, do meu curso, eu falei que nunca mais ia falar que mercado vende bolo de mistura pronta, porque ela vende muito os bolos que nós fazemos no curso, certo? Então, a maioria dos mercados vendem bolos com mistura pronta. E eu não queria ser igual, eu queria ser diferente e poder cobrar um valor justo pelo meu trabalho. Então foi por isso que eu escolhi a forma de 19 e não a de 18 e nem a de 16, porque eu não poderia ser comparada da seguinte forma: nossa, mas é menor que a do mercado e tá tantos reais, certo? Eu tava entrando no mercado, né, naquela época. E aí, por isso que eu escolhi as de 19. Fernanda, qual o tamanho da sua forma? A minha forma, ela mede. Dica! Sempre tenha uma fita métrica, ou uma trena, ou uma régua. Se você for sair para comprar forma, comprar embalagem, saia com uma fita métrica na bolsa, tá? Veja bem, eu tenho aqui, a minha forma é de 19. Quando eu falo as medidas para vocês, eu meço a parte interna e meço a parte de cima primeiro, né? É maior, lógico, a parte de cima, ok? Então, 19 por 16 aqui de fundo, tá? Já vou falar aqui a altura, gente. Por 7. Vocês não precisam ter a forma exatamente do tamanho que eu uso, não. Vocês podem trabalhar com outras formas também, desde que seja medidas aproximadas, tá? E aí que vem o pulo do gato, minha gente, tá? Vocês precisam prestar atenção no cone, no diâmetro do cone da forma de vocês, tá? Olha para isso aqui, gente. Olha o diâmetro desse cone aqui. Ele é um pouco mais largo do que o que a gente encontra no mercado. Por quê? Porque quanto mais largo o cone, menos massa eu vou precisar para encher a forma, certo? Quanto mais fino o diâmetro, menor o diâmetro do cone, mais massa você vai precisar, certo? Se você pegar a minha massa, dividir em dois, numa forma que tem um cone muito fino, o que vai acontecer? O bolo vai ficar baixo. Se meu cone é largo, meu bolo vai ficar mais altinho, ok? Olha só a importância disso aqui. Fernanda, quantos centímetros tem o cone da sua forma? A base, que é o fundo, tem 8 centímetros, tá? Isso aqui, tem 8 centímetros. Aqui em cima, o cone termina com 5 centímetros. Então, tem 8 aqui embaixo e 5 aqui em cima, ok? Então, tá. Fernanda, se eu fosse comprar, qual tamanho você me aconselha? 19, tem 18 ou 20, eu não tô achando a 19. Eu aconselho você a comprar de 18. Por quê? Porque senão você vai precisar aumentar a receita e aumentando a receita, né, se for a de 20,
para o bolo ficar um pouquinho mais altinho, você vai aumentar o custo da sua receita. Aumentando o custo, aumenta também o preço final, certo? A minha intenção vendendo o bolo do tamanho que eu vendo é vender um bolo bom, um bolo que não seja tão pequeno, que as pessoas possam compartilhar entre si, porque um bolo desse aqui, ele rende 10 fatias de 3 centímetros aproximadamente, ó, 3 centímetros, tá, gente? 10 fatias. Então, se 5 pessoas compartilharem esse bolo, cada pessoa come 2 pedaços, entendeu? Então, assim, já dá um lanchinho bom pra tarde, né, gente? Quem não é muito guloso, certo? Então, o que acontece? Um bolo barato, certo? Porque em uma receita vai me render 2 bolos e um bolo não tão pequeno, um bolo considerado médio para as pessoas poderem compartilharem. E um bolo barato, o que acontece, gente? Todo mundo pode comprar. Nós sabemos que hoje em dia tá todo mundo apertado de grana, certo? Se não tá apertado, tá segurando porque tá com medo, porque tá chegando final de ano, né? Tem as festas, tem presente de Natal, enfim. Ou então tá sofrendo aí as consequências da pandemia, né? Gente desempregada, enfim, conta atrasada. E a gente sabe que as pessoas estão mais assim, certo? Se eu for vender um bolo de 19 centímetros, um bolo simples, gente, vamos lá, um bolo simples, hoje, o bolo mais barato que eu tenho é R$14, entendeu? O bolo mais baratinho que eu vendo hoje é R$14. Então, assim, cara, quem não tem R$14 na carteira, né? Se você for comprar com um colega, quem não tem R$7 na carteira? Agora, é diferente de uma pessoa. Porque se eu for vender a receita inteira, vai custar quanto? Se um é 14, né? Rende 2, uma receita vai o quê? R$28. Cara, R$28 dá para fazer até, né? Comprar aí uma mistura, que nem diz o povo, pro jantar, pro almoço, né? A pessoa vai considerar mais na hora de comprar. E sendo um valor mais em conta, ela compra no impulso a hora que vê aquela foto linda sua na internet, certo? Então, para você conseguir fazer as minhas receitas, né, render 2 bolos, você pode usar tanto a de 19 centímetros quanto a de 18 centímetros, tá? Para conseguir manter o mesmo preço e o mesmo rendimento sem ter que aumentar a receita. Ok? Tá. Fernanda, mas e 18 por quanto, né? Vamos lá. Você pode comprar de 18 ou de 19 centímetros aqui em cima. Aqui embaixo, eu aconselho que seja, no mínimo, 14,5. Aqui, ó. 14,5 de fundo, no mínimo. Tá? Se você pudesse escolher entre 14,5, 15 e 16, eu escolheria 15, né? 18 por 15 de fundo, certo? O cone você pode comprar entre 7 a 8 centímetros de largura de diâmetro, tá bom? E aqui em cima, 5 a 6 centímetros, que vai dar certo. Agora vamos para as dicas, tá? Antes de ir para as dicas de como você vai ver se essa forma vai ser a ideal para o tamanho da sua massa, que isso é muito importante também na hora de você comprar as formas, né? Eu vou responder algumas perguntas aqui que me fizeram. Primeiro, né? Eu recebi uma pergunta da Maria Júlia, que perguntou o seguinte: Fernanda, você faz os seus bolos todos do mesmo tamanho? Você não tem bolo PMG? Não tenho, gente. Não tenho bolo PMG. Essas formas aqui redondas, ó, essa é a de torta suíça ou caseiro ou
pudim. E essa daqui é a Ballerine, tá? As duas são de 19 centímetros. Por quê? Porque eu uso uma embalagem só, tá? Essa daqui, Ballerine, é 19 por 17 por 5 de altura. Nossa, Fernanda, mas é muito baixinha. É muito baixinha mesmo, mas tem um diferencial, gente. Tem aqui, ó, um desnível, né, pra gente colocar cobertura, e é um bolo que sai bastante porque é bem bacana. Tá, Fernanda, por que você não trabalha com formas de vários tamanhos? Porque eu uso uma embalagem só, gente. Isso se chama praticidade, tá? Se eu tivesse que fazer, se eu fosse fazer tamanhos diferentes, ou maiores ou menores, primeiro, eu ia ter que ou aumentar a massa, ou usar uma massa só e ocupar o meu forno todinho com uma forma, ou seja, um bolo para uma pessoa, atender uma pessoa só, porque eu trabalho aqui com forno que cabe 2 ou 3 de 19 e um que cabe 4, né? Eu asso no máximo 7 bolos por vez aqui em casa e faço 30, 40, 50 bolos no dia, tá? Então, eu uso uma embalagem só, tanto para para a Ballerine, quanto para o bolo caseiro. Então, isso facilita, certo? Facilita e otimiza a minha rotina, ok? Aliás, uma dica de ouro para esses dias de hoje. Se vocês querem começar a fazer bolos caseiros, tá? Eu aconselho que vocês já pensem na embalagem de vocês e que já estoquem. Comprem uma caixa de 100, por exemplo. Porque, gente, embalagem vai acabar, tá? As coisas vão acabar no final do ano. Isso aí são todos os fornecedores que estão me avisando e todas as alunas em peso, reclamando que não estão conseguindo comprar embalagens, enfim, né, matéria-prima cara. Então, eu aconselho vocês a comprarem. Onde compra? Mercado Livre, gente. Lojas de confeitaria, vocês conseguem comprar, tá bom? Distribuidora, beleza? Qual que é essa embalagem aqui? É a G32M da Galvanotech. Pode comprar sem medo. Então, é isso. Essa daqui é a G32M da Galvanotech. Entra aí no site para você ver, tá bom? Beleza, vamos lá. Tá. Algumas alunas me questionam, que estão começando agora, sabe? Muitas relutam. Falam, ai, mas aqui na minha cidade o povo gosta de bolo grande. Aqui tem loja que vende bolo de 22 centímetros por R$10. Ai, que eu não vou conseguir vender. Ai, que não sei o quê. Gente, eu tô falando faz, muitos anos, porque eu só vendo de 19. Tá? E foram muitos poucos clientes, assim, mas muito pouco mesmo, posso contar nos dedos, que me pediram bolos maiores, tá? Nessa minha trajetória de boleira, ok? Porém, cada região tem a sua, só que a experiência que eu tenho é que muitas alunas começam achando o bolo pequeno, a forma pequena, e depois se dão conta, né? Começam a testar os bolos de 19 centímetros, a vender os bolos de 19 centímetros e começam a vender mais, tá? Como eu já falei aqui anteriormente, todo mundo tá passando por uma crise financeira, crise de Covid, crise de não sei o que, entendeu? E tá todo mundo segurando grana. Quanto maior o bolo que você for vender, maior o preço final. Não tem milagre, é matemática, tá? E quando eu falo para você que uma receita minha rende 2 formas de 19, é porque ela rende. Eu não tô falando para você que meu bolo vai ficar... Ai, deixa eu até pegar aqui, gente. Que meu bolo vai ficar aqui para cima, alto, com 10 centímetros de altura, não. Se eu quiser, ele pode sim ficar alto, mas eu vou ter que aumentar a receita, tá? Se você quiser fazer como eu estou falando, que é
pegar uma receita e dividir em 2, o seu bolo vai ficar com aproximadamente, dependendo da receita, porque cada receita tem a sua densidade. Algumas receitas são pesadas e baixinhas, por exemplo, bolo de milho com requeijão é mais baixo, bolo de fubá cremoso ele cresce e abaixa, bolo salgado é mais baixinho, entendeu? A altura vai depender da densidade da massa. Alguns são mais fofos e mais altos e vão ultrapassar o cone. Eu tenho receitas que rendem 3 formas e não 2, entendeu? Então, assim, isso tudo depende da massa. Fernanda, você padroniza para ficar tudo da mesma altura? Não, eles ficam todos do mesmo diâmetro, tá? E a altura depende da densidade da massa, depende do tipo de bolo. Ok? Então aqui, ó, geralmente os meus bolos não ultrapassam esse cone aqui com as minhas receitas, tá? E eu consigo vender, gente, é muito bolo mesmo, como vocês já devem ter visto aí para trás, vocês que me seguem bastante tempo. Então, só fiz um parênteses para vocês entenderem. Os meus bolos, eles variam de 4,5 a 6 centímetros de altura. Muito difícil ficar em 7 centímetros. Eu tenho acho que uma receita só, 2, que ficam até aqui em cima, ok? Então vamos lá. Fernanda, não tô achando forma, não tenho dinheiro para investir em forma, aqui o frete tá muito caro, não vou fazer bolo. Nananina não. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Isso aí eu aprendi com um professor top meu das galáxias e que eu sempre trago muitas coisas que ele ensina aqui para nós, tá? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Não ter forma hoje não é desculpa para você não começar, ok? Forma de 18 rende quantos pedaços? A mesma quantidade de pedaço, a única coisa, 10 pedaços. A única diferença é que ele vai ser um pouquinho mais alto, tá bom? Tá, Fernanda, e aí? Eu não tenho forma, o que eu faço? Gente, ó, eu tô falando aqui hoje pra vocês que a tendência agora é diminuir o tamanho dos bolos, porque tá todo mundo sem dinheiro, certo? E ontem, eu não sei se vocês acompanharam, infelizmente a minha live caiu, o meu Instagram foi bloqueado no meio da live. Eu quase pereci aqui nesse balcão, quase tive um treco, certo? E nós tivemos que interromper a nossa live. Mas a Fernanda Machado estava falando também que o movimento dela tinha caído bruscamente e que ela resolveu fazer cupcakes, né? Com as nossas massas, a massa do curso, ou seja, ela não teve que investir em curso de cupcake, não, entendeu? Ela, usando as massas dos caseiros, conseguiu fazer cupcakes e tem dado muito certo. Ela estava com o movimento meio fraco e ela decidiu fazer um piquenique com os filhos lá dela, e fez uma receita de cupcake e postou nos status, gente. Tipo, foto da família dela, coisa que ela quase nunca faz, né? E, de repente, começou a surgir pedidos, certo? Ela fez um pedido aqui e quando ela postou no WhatsApp, gente, aquela postagem rendeu 60 cupcakes. Ou seja, ela vendeu 60 cupcakes, tá? Então, assim, isso é uma prova de que o que eu tô falando aqui para vocês, que tamanhos menores vão estar em alta, que estão em alta, que vale a pena investir, né? É verdade, ok? E ó, como que a gente pode fazer esses tamanhos menores, Fernanda? Você pode fazer em forminhas. Você que é minha aluna antiga ou aluna nova do combo de saudáveis, eu tô fazendo saudáveis em forminhas de cupcake. Por quê? Porque são bolos mais caros e aí a gente tá fazendo tamanhos menores, tá? Ó, eu posso fazer nas marmitinhas, gente, porções individuais. E hoje nós temos aqui, ó, marmitinhas lindas com tampa. Essa daqui é a de 135 ml da Vida. Eu tenho aqui, ó, essa daqui que é um pouquinho maior, é a de
12. Vem com tampinha de plástico também para ficar mais bonito, mais apresentável o seu produto. Não tô achando em loja, vai na internet fuçar isso aqui e comprar caixa fechada. Eu tenho aqui, gente, ó, forneáveis da Galvanotech que vocês também podem usar. E sem contar que tem as forneáveis de papel que eu não tenho aqui hoje, não tá aqui comigo, que são todas decoradinhas, todas bonitinhas, que vocês também podem usar. Eu já dei aula aqui sobre as forneáveis, não tem segredo não, o único segredo é saber fechar ela direitinho, saber a massa que vai usar, não pode ser muito fluida, né? E temperatura baixinha no forno, certo? Se tiver queimando embaixo, sobe a grade, enfim. Só tem essas manhas, gente, só isso. Tá? Sem contar as outras formas aí diversas que tem no mercado, ok? Então não tem desculpa. Você tá sem dinheiro para investir em forma, invista em embalagens bacanas, entendeu? Porque assim, ó, o fato é o seguinte, para você começar a fazer bolo caseiro, você vai ter que investir, certo? Mas o bom dos bolos caseiros é que a gente investe muito pouco, gente. Se você tem um forno aí na sua casa, se você tem os utensílios, uma espátula e um fouet, um liquidificador, uma batedeira, sei lá, às vezes nem isso. Se você quiser bater na mão, dependendo da massa, você pode. É só você comprar as forminhas de cupcake. E ó, corra! Essa daqui, por exemplo, ela é toda brilhosinha, ó, laminada, vermelha, que eu comprei para o Natal. Eu tenho aqui vermelha e dourada, tá? Você pode comprar as cores que você quiser. Agora vem a dica. Fernanda, mas como é que eu sei? Quero comprar a forma, ou então eu tenho uma forma aqui em casa. Como é que eu sei se ela vai ser ideal para o tamanho do bolo ou não? Como que eu sei se eu vou... eu tenho colocado formas, o bolo na forma e tem derramado tudo, tem virado um desastre. Ou então eu coloquei, mas o bolo ficou muito baixinho. Como que eu sei qual é a forma ideal para a quantidade de massa que eu vou usar? Bom, vamos lá que agora eu tenho que ser breve, tá? Primeira coisa, gente, se vocês me seguem, vocês têm a mamata de receber a receita toda em gramas e em xícaras, beleza? O que você vai fazer? Você vai somar na calculadora todos os ingredientes daquela receita, né? Vamos supor que deu lá 900 gramas de ingredientes a sua receita, né? Você vai ter que ter uma forma para render 2 bolos, 900 gramas, 450 gramas em cada forma. Tranquilo para vocês? Tá, então eu tenho que ter uma forma que caiba 450 gramas. Como é que eu sei se essa forma, qual forma é essa, né? O que nós vamos fazer, gente? Primeira coisa, a minha forma que eu uso, ela tem 1,4 litros, se eu não me engano, de capacidade, tá? Geralmente, quando a gente vai comprar, aparece lá, tem no rótulo a capacidade em litros da forma. Se não tiver, aí lascou, né? Aí você vai ter que ir pela medida mesmo, tá? Mas com essas medidas que eu passei aqui na aula, você consegue tranquilamente comprar a forma. O que você vai fazer? Você vai pegar a forma que você tem aí na sua casa, ok? Vai colocar em cima da balança, vai tarar essa balança, ou seja, zerar a balança e vai colocar água nessa forma. Só que você vai colocar água, gente, até a tampa da forma, mas até a tampa mesmo, até quase derramar. Tá, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui até a boquinha. Pronto, coloquei. A capacidade dessa forma aqui é 1 litro, quer ver? Peraí que ainda dá mais, não é 1,4 litros não, gente. É 1,3 litros. 1,3 litros.
tá? Aqui eu até dava para colocar mais um pouquinho, mas eu não vou colocar não. 1,3 litro. Você vai pegar, tá? Você vai pegar 1.300, dividir por 3, ou seja, você vai pegar o peso que der da água aqui, dividir por 3 e o resultado que der é a quantidade de massa que você vai colocar aqui na forma para você conseguir assar o bolo sem derramar. Entendeu? Vocês entenderam, gente? Tranquilo aí para vocês? 433. Aí, gente. 433, tá? Então tá, beleza. Gente, se eu tenho uma massa de 900 gramas e vou dividir em 2, vai dar 450. 450 e 433 é uma colherzinha de massa, entendeu? Então, assim, 433 é a quantidade segura para essa massa não derramar de jeito nenhum, tá? Mas a gente sempre pode colocar um pouquinho a mais, certo? Então, você vai poder colocar aqui, ó, essa forma, ela vai ser a ideal para você colocar metade da massa aqui, ou seja, uma receita e dividir em 2.